Nossa série se chama A Bíblia Diz, e acredite ou não, só temos mais 4 semanas pela frente. E assim estamos, eu concordo com você. Aleluia! É uma perspectiva bíblica de A a Z. E estamos preparando-os para falar e permanecer firmes nestes últimos dias. Estamos construindo um alicerce de A a Z. Cada uma dessas letras representa um tópico muito importante que, em minha opinião, foi obscurecido por nossa cultura ou até mesmo pela religião. E provavelmente a que vou abordar hoje foi obscurecida pela religião, já que estamos entrando na reta final sobre W, X, Y e Z. O livro Cosmovisão Bíblica será um manual para o novo cristão que precisa de uma base e até mesmo para o antigo cristão que precisa ser lembrado de alguns desses tópicos importantes. Há alguns anos, um grupo de missionários passou 25 anos traduzindo o Novo Testamento em um idioma para um pequeno grupo de índios na região de Chiapas, no México. O nome do grupo era Chol, C-H-O-L, os índios Chol. 25 anos traduzindo o Novo Testamento. Hoje a igreja Chol está prosperando. Dizem que há mais de 12 mil crentes nessa tribo de pessoas. Mas o que é interessante é o seguinte: quando os missionários chegaram, os índios Chol não sabiam cantar. Eles disseram que quando o evangelho chegou a eles, todos ficaram conhecidos como cantores. Do nada eles começaram a cantar como nunca haviam cantado antes. E agora eles são chamados de tribo cantora. De onde veio essa música? Aqui está. Foi colocada lá. O Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E a Bíblia diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui está, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Pessoal, o resultado natural de uma obra sobrenatural na alma é a adoração e o louvor na boca. Quando Deus o resgata, você não pode deixar de cantar, nem pode deixar de adorar. Aquele homem no Salmo 40 foi levantado, colocado em solo sólido e começou a andar e, portanto, deve cantar. E a música que você cantou hoje não veio de outra coisa. Ouça-me, não veio de um estúdio, não veio de um palco, não veio de uma partitura, e posso lhe dizer que não veio do Spotify. Ela veio porque Deus colocou uma música em seu coração hoje, e é por isso que estou lhe dizendo que há pessoas que estão ao seu lado agora, e há pessoas que estão ouvindo neste momento e em todo o mundo, e internamente você está fazendo essa pergunta. Aqui está a pergunta que você está fazendo: por que que essas pessoas são tão felizes? É isso que você está perguntando. Eu vou lhe dizer: Ele nos tirou de um poço, Ele nos colocou em solo firme, Ele nos colocou em uma nova caminhada, e aqui vai, Ele colocou uma nova música em nossos corações. É o que Deus começou a fazer hoje. Portanto, é por isso que quero falar com você sobre isso. Essa alegria que eu tenho. O mundo não me deu isso, e o mundo não pode tirá-la. É sobre isso que quero falar com você. Então aqui vai. Adoração. Estamos recuperando a adoração de volta para a igreja hoje. Então, pessoal, se vocês foram resgatados por Deus, este é um bom momento para adorar. Se você estiver em terreno sólido, este é um momento de adoração. Se você tem andado com Deus, este é um momento para louvá-lo agora mesmo e agradecer por tudo o que Ele tem feito. Aleluia!
Ó Deus, nós lhe agradecemos pelo que está fazendo. Para aqueles que estão clamando neste momento na Noruega, na Áustria, na Itália, em Barbados, em Trinidade, no Quênia, em Serra Leoa, Senhor Deus, no Brasil, na Colômbia, Senhor Deus. Para aqueles que estão começando a adorar na Finlândia neste momento, dizemos aleluia. O Senhor nos tirou de um poço. O Senhor nos resgatou, ó Deus. O Senhor nos colocou em terra firme e colocou uma nova canção em nossos corações. Portanto, Deus, hoje, ao recuperarmos a adoração, uma palavra que foi obscurecida pela igreja moderna, ajude-nos a ver o que a Bíblia diz sobre a adoração hoje. Não o que vemos, mas o que a Bíblia diz sobre a adoração hoje. Então Deus, venha e nos ajude. Venha e nos ajude. Obrigado. Ouço neste lugar novas canções que foram colocadas lá. E os homens, as mulheres e os jovens, a próxima geração que tem feito a pergunta: por que essas pessoas são tão felizes? Deus, eles vão ver em alguns instantes. Te abençoamos e obrigado em nome de Jesus. E todos disseram amém. Deus abençoe. Você pode se sentar. Obrigado, equipe de louvor. Muito obrigado. Chegará um dia em que todas as pregações cessarão, os sermões terminarão, muitos de vocês estarão dizendo amém, as reuniões de oração não serão mais necessárias, o evangelismo será inútil, e é o dia em que entraremos na eternidade e estaremos com Jesus para sempre. É o dia em que vamos para o céu, mas nesse dia há algo que fazemos agora e que continuará por toda a eternidade sem parar, que é a adoração e o louvor. Tudo o que a igreja faz será interrompido, exceto isso. Louvar a Deus nunca vai parar por toda a eternidade. Na verdade, vocês que estão aqui se juntarão a um culto já em andamento e adoraremos e louvaremos a Deus para sempre. Se você não se sente à vontade agora com o louvor e a adoração, está com problemas. Porque é melhor se acostumar, pois faremos isso para sempre. Mas eu explicarei por que isso acontece para sempre. De fato, enquanto falo, há um culto de louvor e adoração acontecendo neste exato momento no céu. De fato, ele nunca para. Enquanto todos aqui estão esperando o meio-dia para correr até a garagem e garantir que você seja o primeiro a tirar o carro da garagem, no céu não há parada. A Bíblia diz que dia e noite eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No momento em que nascem de novo, no momento em que são salvos, vocês se tornam adoradores como essa tribo que fica nas montanhas de Chiapas, no México. A maneira mais simples, se é que posso definir isso para vocês hoje, e vou pedir que me permitam usar essas palavras de forma intercambiável para os puristas, a maneira mais simples de distinguir entre adoração e louvor e adoração é esta: louvamos a Deus pelo que Ele fez e adoramos a Deus por quem Ele é. Nós o louvamos pelo que Ele fez e o adoramos por quem Ele é. Há um desafio que quero apresentar a vocês hoje no livro de Romanos capítulo 6. E eu chamo esse desafio de assim como e agora. Essas são duas palavras do capítulo 6 de Romanos, especialmente quando estamos lidando com essa questão de louvor e adoração. É o desafio do assim como e agora. O apóstolo Paulo está falando a um grupo de cristãos, novos cristãos, que saíram de um estilo de vida, aquele buraco horrível de que Davi estava falando, e Paulo está prestes a lhes dar um desafio, e é isso que ele diz a eles. Ele diz, cara, e falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Aqui está o primeiro. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O que o apóstolo Paulo estava nos dando, mesmo em 2023? Um desafio, em todo o mundo um desafio, em todos os Estados Unidos um desafio. Isso é o que ele estava dizendo. Assim como você ficou louco pelo mundo e pelos clubes e pela NFL, no fim de semana do futebol americano universitário,
assim como você pintaria algo em seu corpo e se sentaria na arquibancada com uma letra U na barriga, tentando exibir sua universidade, ele diz: então agora preciso que você pegue o que costumava fazer lá fora e comece a acrescentar isso ao seu. Agora ouça, não estou dizendo para pintar as letras J-E-S-U-S no topo. E estou dizendo que a mesma exuberância gritando da mesma forma que você. Pessoal, deixe-me ajudá-los, ouçam. Ouça, vou falar com você. Sei que há homens se preparando para o fim de semana da NFL, empolgados com o início do futebol americano universitário, chateados com o fato de sua equipe de beisebol estão fora do campeonato. Pessoal, vamos esclarecer uma coisa. Aqui em Nova York, todo mundo está animado dizendo: meu Deus, nossa equipe tem um jogador novo. Deixe-me ajudá-lo hoje. Bem, veja, se você está doente em seu corpo, se precisa de ajuda em sua vida, aqui está. Ouça, sem ofensa. Estou apenas usando um nome. Aaron Rodgers não pode curar você. Aaron Judge não está pagando o seu aluguel. Não sei porque o nome de todo mundo começa com Aaron, mas ouça com atenção. Portanto, não há necessidade de dar a eles o que pertence a Deus. É um grito que diz: Deus, você me salvou. Você me transformou. O Senhor me curou. O Senhor fez coisas que ninguém mais pode fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: assim como vocês costumavam fazer isso, então agora preciso que você leve sua adoração a um lugar que me dê toda a glória e me dê. Certo, alguns de vocês ficarão desconfortáveis hoje. Se a sua adoração na segunda-feira não for como a do domingo, talvez você não tenha adorado. A.W. Tozer, o grande escritor cristão, diz: vá à igreja uma vez por semana e ninguém prestará atenção, mas adore a Deus 7 dias por semana. E você se torna estranho para as pessoas porque elas não entendem. Eles achavam que a adoração era restrita aos domingos. Esqueceram-se de que é possível adorar na segunda e na terça-feira. Você pode adorar na quarta e na quinta-feira. Pessoal, quero que o louvor e a adoração voltem a acontecer em todos os 7 dias. Portanto, ouçam, de acordo com A.W. Tozer, estou me inscrevendo para ser estranho hoje ao mundo. Quero que meu louvor venha na segunda-feira. Veja, a adoração não acontece quando um coral, uma banda ou um homem sobe ao palco. Isso acontece quando nos concentramos em Cristo. É por isso que adoro o que o teólogo do século IV, Agostinho, disse. Ele disse que um cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Pessoal, permitam-me ajudar por um momento. O que é louvor e adoração? Deixe-me ajudá-los. Quero ser o mais simples possível, pois este é um manual para nos levar de volta ao ponto em que precisamos estar. O que é louvor e adoração? Deixe-me ajudá-lo por um momento. Vou explicar isso com simplicidade. Eu sei que eu disse adoração. É louvar a Deus por quem Ele é, e louvor é agradecer a Deus pelo que Ele fez. Deixe-me explicar da forma mais simples o que estou aprendendo. Acho que a adoração e o louvor são simplesmente isso: expressar elogios a Deus. Obrigado pelo que tu fez. Obrigado por quem tu é. É estar tão preocupado com Deus que você precisa dizer algo sobre quem Ele é e o que Ele fez. Quando eu e a Cindy tentamos passar um tempo juntos nas noites de sexta-feira, nossos filhos vêm para o 212 e participam das noites de sexta-feira. E é nosso momento de sair e ficar juntos como marido e mulher. E tentamos ir a um restaurante ou fazer algo juntos. E o que é interessante para mim é que, às vezes, enquanto estamos conversando, olho para o outro lado e sei que não se deve olhar para as outras mesas, mas olho para o outro lado e vejo um marido e uma esposa que não dizem nada um para o outro. Apenas olhando um para o outro, eu penso que há algo errado com esse relacionamento. Porque quando o relacionamento é bom, ele é verbal e as pessoas estão conversando. E amigos, quando você está bem com Deus, eu lhes digo: Deus, você é bom. Algo está acontecendo.
Deus, eu o amo, agradeço a você por quem você é. E o que você deve ter cuidado ao fazer, deixe-me dizer isso. Ouça atentamente as pessoas que estão na igreja. O que você deve ter cuidado para não fazer é viver de folhas de cola, de modo que a única coisa que você diz a Deus é o que você vê na tela. Isso deve vir de seu coração. Você não pode simplesmente ter uma folha de cola para sentar-se ali e dizer apenas o que está na tela. Você consegue me imaginar acordando todas as manhãs com anotações para falar com a Cindy? Bom dia, Cindy. É muito bom vê-la hoje. Nossa, você está linda mesmo para essa hora da manhã. O que é isso? É uma folha de dicas. Ela precisa vir do coração e da alma. É receber um vocabulário de elogios. Pessoal, o fato de cantarmos não significa que adoramos. Só porque dissemos as palavras na tela, não significa que oramos. Veja, não existe essa coisa de louvar a Deus do seu jeito. Só existe a maneira de Deus. E o louvor é declarado. Não é um elogio até que seja vocal. Pessoal, ouçam, não se pode louvar com a boca fechada. Você pode dormir, pode meditar com a boca fechada, mas não pode louvá-lo apenas com a boca fechada. É por isso que quero que entendam que, por mais que muitos tenham louvado a Deus ao seu lado e ao seu redor, eles não podem louvar a Deus por você. Porque você deve louvar a Deus por si mesmo, por quem Ele é. Hoje em dia a adoração não está funcionando bem porque nos concentramos nas coisas erradas. Nós nos concentramos em um palco e observamos todos os outros. E a igreja ficou confortável apenas observando o que está aqui em cima e nunca levantou os olhos para o alto para dizer que não é isso que adoramos, não é isso que louvamos. Somos gratos pelas ferramentas que a música pode se tornar, mas esse não é o nosso foco. Cantores, corais e músicas, pessoal. É por isso que não me interesso quando as pessoas dizem: precisamos fazer mais gospel, precisamos fazer mais hinos e precisamos fazer mais disso. Estamos com o foco errado porque Deus se torna nosso foco nessas coisas. O grande pregador do Brooklyn no século XIX, Henry Ward Beecher, foi um dos grandes pregadores. Ele estava doente em um domingo, então o pastor auxiliar subiu ao púlpito. Quando o culto começou, vendo que Henry Ward Beecher, o Dr. Beecher, não falaria naquele dia, o pastor associado literalmente viu dezenas de pessoas se levantarem, indo em direção à porta. E o pregador substituto disse que todos aqueles que vieram adorar o Dr. Beecher esta manhã podem agora sair da igreja, mas todos aqueles que vieram adorar Jesus podem continuar adorando a partir de agora. Vocês não estão aqui por mim, não estão aqui pelo Ricardo, não estão aqui pelo coral. Estamos aqui com um único propósito, que é glorificar Jesus. George Barna, um pesquisador religioso, diz que a principal razão pela qual milhões de pessoas nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, vão à igreja todos os domingos, não é para adorar a Deus, mas para ter uma experiência agradável, quando o objetivo deveria ser honrar a Deus. É por isso que estamos aqui hoje. Há vários anos, eu estava lendo a história ontem mesmo. Um zoológico alemão se preparava para aposentar um de seus fiéis ursos, Zig, e soltá-lo na natureza. Zig passou 15 anos andando de um lado para o outro em uma gaiola de 4 por 2 metros. 15 anos caminhando 4 metros para leste e oeste. 15 anos. E eles disseram que os guardiões de Zig tentam persuadir o urso a explorar os limites de seu novo lar. E foi isso que eles disseram, para seu espanto, quando Zig saiu da gaiola. Ele fez exatamente o que tem feito há 15 anos. Ele andou 4 metros para frente e para trás. O urso havia se tornado prisioneiro de seu próprio condicionamento. Sem nada obstruindo a visão de Zig, o animal só podia andar 4 metros para frente e para trás. Pessoal, comecei a ler isso e pensei comigo mesmo: será que a igreja se acostumou tanto a adorar em um domingo, com sua gaiola de 4 metros, que simplesmente nos sentamos lá e nos esquecemos do Deus que não tem limitações, do Deus que não tem fronteiras, e relegamos Deus aos nossos pequenos 4 metros?
Ouça, olhe para o seu vizinho e diga: eu não sou o Zig. E quero que vocês entendam que hoje vamos romper esses limites. E pessoal, não vamos ouvir, não vamos adorar como americanos, não vamos adorar como africanos, não vamos adorar como filipinos. Vamos nos concentrar no Deus que rompe todas as limitações e dizer: Deus, você é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Pessoal, não vou andar 4 metros para frente e para trás, porque alguma igreja nos Estados Unidos diminui as luzes e eu posso tomar um café com leite enquanto assisto. Isso é adoração de 4 metros. A adoração diz que eu gritarei, cantarei, dançarei, farei tudo o que Deus quiser que eu faça. Vim para adorar a Deus hoje. Já estou cansado. Então vamos quebrar a barreira dos 4 metros hoje. Vamos adorar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Portanto, há 2 coisas que precisamos lembrar ao nos prepararmos para ir. Eu não quero ir embora, mas deixe-me dar isso a você. Quero que você se lembre de 2 coisas sobre a música que Deus colocou em você quando o resgatou do abismo e o colocou em terra firme. Quero falar com você sobre a música que Ele colocou dentro de você, a fonte e o poder dessa música. Porque eu quero trazer o louvor e a adoração de volta ao que a Bíblia diz. Estou tão cansado eu sei que não devo dizer isso, mas não me importo mais. Não me importo mais. Como poderíamos louvar e adorar? Como poderíamos adorar a Deus? O Deus do universo e todos nós temos a mesma aparência. Todas as igrejas que você vê são iguais. É como se ficássemos presos. Olhe para a igreja. São as igrejas de 4 metros que ficam presas, todas fazendo a mesma coisa. Em vez de recuar e dizer: Deus do universo, venha e faça alguma coisa. Deus, em vez de relegá-lo a 18 minutos, porque não queremos que as pessoas fiquem aqui por mais de 1 hora. Se estiver planejando vir aqui por 1 hora, está na igreja errada. Estou apenas lhe dizendo. Portanto, precisamos trazer o louvor e a adoração de volta ao que a Bíblia diz. Portanto, quero fazer 2 coisas. Quero que recuperemos a fonte da adoração e depois nos lembremos da arma da adoração. Quero que recuperemos a fonte e lembremos o poder e a arma da adoração. Certo, número 1, portanto, há 2 pontos, mas eles são muito longos. Número 1, recuperar a fonte da adoração. E vamos dar uma olhada no Salmo 22. Anote isso. Quando Jesus não for maravilhoso, os homens se tornarão espertos. Mantenha isso na tela por um momento. Cada líder que estiver assistindo em todo o mundo, ouça isso. Quando Jesus não for mais maravilhoso, os homens se tornarão espertos. Os homens terão de criar artifícios. E portanto, a igreja do século 21, quando ele não é elevado pelo que é, temos de criar toda a fumaça e tudo o mais, para que as pessoas sejam atraídas pelos artifícios. Ouça a fonte de adoração do salmista no Salmo 22. Davi diz o seguinte: o meu louvor virá de ti na grande congregação. Pessoal, vocês viram isso? Virá de ti. Isso significa que a igreja deve recuperar quem é o você no Salmo 22. Temos que perceber que se o nosso louvor vem dele, não do estilo, não de qualquer coisa, se vem de ti, então eu tenho munição suficiente para louvá-lo. O verdadeiro louvor se perdeu porque o ti do Salmo 22 foi substituído por outras coisas. De alguma forma, determinamos que o ti do Salmo 22 não é grande o suficiente para manter as pessoas admiradas em um culto de domingo. É por isso que a adoração caiu para 18 minutos,
porque bagunçamos o ti. Quando se tem o ti errado, é preciso cantar suas músicas e ir embora. Porque quando você está envolvido, extasiado e inspirado por Deus como o Senhor, você precisa chegar a um ponto e dizer: pare de adorar. Temos que parar porque temos que ir para a pregação ou temos que ir para outra coisa. Porque se o ti estiver errado, só temos 2 músicas na igreja hoje. Acredito que as pessoas sabem como adorar, só não sabem a quem adorar. E quando você distorce o quem, nós bagunçamos tudo. E é por isso que eu adoro a música que cantamos aqui, na qual Ricardo nos conduziu, que simplesmente diz o seguinte: estou voltando ao coração da adoração. E é tudo sobre quem? É tudo sobre ti. E ele simplesmente define isso: Jesus. Veja, quando Deus é a fonte de nosso louvor, então voltamos ao coração da adoração. Pastor Tim, por que isso é importante? Porque o louvor não depende de mim, da minha igreja, da minha música ou dos meus sentimentos. Meus dias nem mesmo determinam o meu louvor. Meus dias exigem elogios, mas não são a causa do elogio. Deixe-me explicar isso. Aqui vai. Não preciso de um bom dia ou de uma boa música para louvar a Deus. Preciso apenas de um Deus bom. Isso é tudo de que preciso. Não preciso de uma boa música. Não preciso de um bom dia. Preciso apenas de um bom Deus como minha fonte para louvá-lo. O Salmo 48, versículo 1 diz o seguinte: grande é o Senhor. E qual é a próxima parte? E muito digno de louvor, o que significa o seguinte: se Deus é grande, então meu louvor deve ser grande. Meu louvor deve corresponder ao seu caráter. O que significa que quem Ele é, determina como eu louvo. O modo como me sinto não determina meu louvor, o que significa que a grandeza dele determina minha adoração, não minha personalidade, não o fato de eu achar que isso não é comigo. Isso não importa. Se ele é grande, então um grande louvor deve vir de mim. Você pode dizer que não me sinto à vontade para fazer tudo isso. A denominação de minha igreja, minha formação, minha história cultural não me permitem. Eu me sinto bem apenas sentado. Bem, esse não é o seu elogio. Não se trata de você ou do que está decidindo. Se ele for ótimo, merece um grande elogio. Portanto, não importa se você diz: bem, eu venho dessa origem ou minha família é assim. Não importa. Então, de repente, elevamos a família, a etnia, o histórico e as denominações. Venho de uma origem em que gostamos de ficar sentados com nossas mãos, não importa. Se a Bíblia diz para levantarmos mãos santas, então levantamos mãos santas. Se a Bíblia diz para gritar, então nós gritamos. Ouça, isso não é uma coisa pentecostal, uma coisa carismática. É uma coisa bíblica que diz: grite ao Senhor, grite ao Senhor, grite. O louvor não encontra sua fonte na música, mas em Deus. Não é uma boa música, mas um grande Deus que me leva a louvá-lo. Pessoal, deixem-me dizer isso a vocês desta forma: há material suficiente em quem Deus é para louvá-lo todos os dias e por toda a eternidade. É por isso que devemos ir embora, Ricardo. Pare com a música. Ou Karim, pare o coro, porque temos que ir para outras coisas. Por quê? Porque Deus tem tanto em si que deveríamos estar tão impressionados com quem Deus é que deveríamos ser capazes de dizer: ei, temos que parar por aqui. Mas se de repente começarmos a pensar, vamos para a próxima coisa e a próxima, então estamos bagunçando quem é Deus. Vou lhes dar algo para louvá-lo hoje. Tenho permissão para compartilhar isso. Isso aconteceu durante a oração e o jejum. Essa é uma história online, uma história incrível que aconteceu há apenas alguns dias. Nosso escritório recebeu uma ligação telefônica em nossa recepção no início da tarde. Nossa recepcionista entrou em contato com um de nossos anciãos dizendo: temos um jovem da Austrália na linha que está bastante perturbado. Não vou divulgar seu nome. Pedi que ela transferisse a ligação para o meu escritório e o jovem estava bastante
perturbado, e nem sabia ao certo como descrever sua preocupação. Consegui seu nome e localização, e eram 4 horas da manhã na Austrália, quando começamos a conversar. Ele diz, vou citar o jovem sempre que possível. Ele estava chateado porque teve um sonho e viu o que ele descreve como um anjo banhado em uma linda luz. Um rosto não era nem masculino nem feminino, a voz era linda. Ele tem olhos penetrantes e estava em uma sala cheia de luz. Esse anjo falou comigo e disse, o fim está próximo e você precisa invocar Jesus Cristo. Ele conta, era lindo, mas assustador. Senti que não entendi o que foi dito e algo ruim ia acontecer comigo. Sem saber o que fazer, pensei em ligar para uma igreja. Ele disse, eu não vou à igreja e não sei nada sobre religião. A única coisa que leio sobre igrejas é que elas estão cheias de pedófilos. Foi isso que ele disse. Então pesquisei no Google, pesquisei uma igreja em minha cidade. O que apareceu? A primeira coisa que apareceu foi a Times Square Church, em Nova York. Vocês precisam ouvir isso. Ele pede ajuda para entender e liga para a igreja às 4 da manhã. 4 da manhã para ele. Ele diz, você pode me ajudar a explicar o que vi? E nosso ancião disse, é claro que posso. E ele disse, comecei a mostrar a esse jovem a realidade dos anjos, que Deus estava falando com ele e quem é Jesus Cristo. Comecei a explicar o plano de salvação. Ele disse, eu o guiei pelo ABC da salvação. Eu o conduzi na oração pela salvação e graças a Deus, esse jovem entregou o seu coração a Cristo. O jovem conta que não estava bebendo, não usa drogas, apenas estava dormindo e isso foi um sonho. Eu disse ao jovem para começar a ler o livro de João, baixou a Bíblia Audible enquanto conversávamos. E ele disse que se juntará a nós no domingo para um culto online. Ele disse, por favor, orem por esse jovem. E então veio esse adendo à história. O jovem disse que quando eu pesquisei novamente no Google as igrejas da minha região na Austrália, a Times Square Church nunca mais apareceu. Ele disse que foi a única vez que isso aconteceu. Pessoal, podemos parar por um momento e louvar a Deus pelo que Ele fez na vida desse jovem? Pai, nós o levantamos agora mesmo e oramos para que o Senhor o tenha resgatado de um buraco horrível. Agora o Senhor o está colocando em solo sólido e agora eu oro para que coloque uma nova canção em seu coração hoje, para que esse jovem comece a adorar a Deus e diga, fui resgatado, fui firmado e agora estou caminhando com Deus. No Salmo 22, Davi não apenas nos dá a fonte de adoração, mas também nos dá o caso de teste, para nos mostrar que quando você tem a fonte certa, não importa o que você passe, ele ainda é digno de adoração. O Salmo 22 é como Davi se sentiu em seu momento mais difícil. E foi o Salmo que até Jesus, entre aspas, escolheu citar em seu momento mais difícil. Foi nisso que pensei quando estava lendo o Salmo 22. Dos 2.400 versículos do livro de Salmos, Jesus escolheu este para articular sua dor na cruz, enquanto o pastor Patrick nos conduzia para celebrar a comunhão. De todos os versículos que estão lá, ele escolheu estas palavras. Ouça o Salmo 22, versículo 1. Essas são as palavras de Davi sobre o que ele está passando. E Jesus as leva para a cruz, falar sobre estar sofrendo e ter um dia difícil. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Gente, isso é desespero, isso é dor. Mas então, aí acontece a incrível transição que fala da fonte. Você está pronto para isso? Então pense nessas palavras. Deixe-me ler essas palavras novamente, versículos 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. E aí vem o versículo 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Percebem o que Davi acabou de dizer? Pessoal, ouçam isso.
Ele diz que, no entanto, essa conjunção, contudo tu és santo, essas palavras de transição saltaram da página para mim, porque o que Davi estava fazendo, ele estava dizendo que esse é um pronunciamento de quem Deus é, independentemente do que eu esteja passando. Ele diz: não consigo ouvi-lo, sinto que você nem mesmo está respondendo, mas ainda assim, você é santo, mas não mudou. Veja, outra maneira de dizer isso é a seguinte: apesar de tudo o que está acontecendo, e mudando ao meu redor, o Senhor é o mesmo, permanece santo e é Deus. Minha mudança de circunstâncias não o muda. Você continua o mesmo, embora minha vida, meu mundo e meu ambiente estejam mudando. Deus nunca muda. Na teologia chamamos isso de imutabilidade. É uma grande palavra teológica que significa que Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. O que significa que, apesar de como me sinto, Ele ainda é santo. Ele ainda é bom. E isso é o que ele estava dizendo. Ricardo falou sobre essa frase. Na verdade, ele até me deu o hebraico dele. E Davi diz o seguinte: se eu puder louvá-lo nos meus momentos difíceis, não nos momentos da igreja, nos outros 6 dias, se eu puder louvá-lo, é isso que ele diz. Deus vai, diz Davi, você habita esse tipo de louvor. Isso significa que o louvor que aumenta quando sua vida está em baixa é um tipo diferente de louvor que Deus leva em conta. Tudo bem, deixe-me dizer isso novamente, porque mais uma vez este lado entendeu e este lado ainda está me encarando. O louvor que sobe quando parece que sua vida está indo para baixo é um tipo diferente de louvor que Deus leva em conta. Ouça, Deus diz: eu habito os louvores de seu povo, que você habita os louvores de seu povo. Quando você louva nessas condições, Deus diz: eu não apenas apareço, eu perdoo o vernáculo, ando com você. Isso é o que Ricardo estava dizendo. Esse ato, esse hebraico, Ricardo estava fazendo uma paráfrase quando falou sobre encontrar uma almofada e sentar-se. A palavra real, ele estava certo. Significa sentar-se, reclinar-se e até mesmo relaxar. Deus estava dizendo: se eu o vir louvando em seu momento mais difícil, ele diz: tenho que me sentar e ir embora, algo está acontecendo. Eles encontraram uma fonte que não é o dia deles, não é que estejam se divertindo, significa que encontraram uma fonte em mim que fez algo por eles. Quando você louva em tempos difíceis, Deus se aproxima e permanece por muito tempo em meio a tudo isso. Aqui vai. Prepare-se, estou prestes a enganá-lo agora mesmo. Quantos estão passando por uma temporada difícil neste momento? Levante essa mão, agora façam isso, aqui está a chave. Levante a outra mão agora e vá a Deus. Você habita os louvores do seu povo. Se eu puder louvá-lo neste momento, Deus, posso agradecê-lo pelo que está fazendo. Um homem diz que ele aparece em sua plenitude quando você o louva a partir de seu vazio, porque é quando você realmente tem espaço para ele descer e habitar os louvores de seu povo. Pessoal, é por isso que eu creio, deixem-me dizer assim, é por isso que eu creio de alguma forma, minha opinião, que Deus sempre reconhece as canções na terra cantadas pelos santos mais do que as canções no céu cantadas pelos anjos. Minha opinião. Não tenho provas escriturísticas para isso, mas digo o seguinte: por quê? Porque são músicas diferentes. Os anjos estão cantando canções baseadas em ver Deus como Ele é, mas quando de repente um santo, cujo corpo está cheio de câncer, ou um santo que tem enxaqueca, ou você está sentado no serviço com dor nas costas, literalmente tentando debilitá-lo. Então, os redimidos, de alguma forma, levantam as mãos em adoração e dizem:
No entanto, tu és santo, no entanto, tu é bom, no entanto, tu está no trono. Nenhum anjo pode cantar uma canção com câncer em seu corpo. Não há um anjo no céu que tenha um cônjuge não salvo dormindo na cama ao seu lado. Não há um anjo com insegurança no emprego, ou um filho pródigo, ou uma filha pródiga. Mas quando você está sentado aqui hoje e pensa: estou passando por um inferno, estou passando por tanta coisa agora, que estou tendo uma temporada difícil, mas estou levantando a outra mão para dizer: Deus, você habita os louvores do seu povo, quando eles podem ir em frente e louvá-lo na condição em que estão. Estou lhe dizendo que você encontrou uma fonte, você encontrou Deus, você encontrou uma nova adoração. Você não precisa de tudo isso, você só precisa de Deus hoje, aleluia. Quando acertamos a fonte de adoração, então você acaba de ser equipado, não com letras, mas com palavras de combate. Então vamos encerrar com isso. Alerta de notícias, fechamento longo. Obrigado. Já o lembrei da fonte, agora vamos nos lembrar da arma de adoração. Alguém disse que quando elevamos nossa voz para adorar Jesus, o diabo perde a dele. Deixe-me explicar o que quero dizer. A Bíblia diz no Salmo 149, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. O salmista parece pensar que os louvores são semelhantes a uma arma. De alguma forma, a arma, a espada e os grandes elogios parecem ser material de combate. Estou apenas lembrando o que acontece quando começamos a louvá-lo. Há alguns anos, em um momento, tento nunca fazer isso, mas de vez em quando acontece, eu estava em uma cidade do meio oeste, mas viajava sozinho. Nem Cindy, nem as crianças, nem um parceiro de viagem da equipe estavam comigo. E acho que o inimigo ia tentar alguma coisa. Acho que de alguma forma houve uma trama vinda do inferno. Porque depois que terminei de pregar, a igreja em que eu estava, e eu conheço esse lugar e o respeito, mas não havia ninguém comigo naquele momento. Observei essa senhora subir e não tive ajuda de ninguém. E essa senhora estava subindo e eu sabia que algo não estava certo. Eu senti isso. Ela se aproximou e os elogios foram demais. Sabe do que estou falando? Foi como se fosse a melhor palavra que já ouvi. Você é incrível. E eu pensei, ok, algo está acontecendo aqui. E toda vez que eu me afastava para ouvir, eles se aproximavam mais de mim. E eu estava procurando ajuda e percebendo que ela se aproximava cada vez mais de mim. E pessoal, eu tinha que crer que era do Espírito Santo. Então me dei conta, enquanto ela me fazia recuar e dizia: você é incrível. Essa foi uma palavra incrível, minha vida é livre, obrigado por ter vindo, estou apenas indo. De repente me dei conta, falando sobre Cindy. E eu penso, eu queria que minha esposa estivesse aqui, porque ela é muito bonita. E de repente, quando comecei a falar sobre a Cindy, ela começou a se afastar. Eu disse, obrigado Espírito Santo. Eu disse, porque se minha esposa estivesse aqui, ela poderia começar a orar com você, porque minha esposa é incrível. Minha esposa é uma mulher de Deus. Minha esposa é uma guerreira de oração. E de repente vi uma senhora sair do prédio e comecei a perceber o que é louvor e adoração. Quando o inimigo se aproxima, começo a falar de Jesus. Quando esses pensamentos começam a surgir, Deus é bom, Deus é grande, Ele me resgatou, Ele fez coisas incríveis em minha vida. De repente, percebi que os altos louvores de Deus em minha boca eram uma espada de 2 gumes em minha mão. Aleluia! É por isso que o propósito de Deus, o propósito do louvor é que Deus seja glorificado, que os santos sejam fortalecidos e que o diabo fique horrorizado.
Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. Você entende que como o louvor é uma arma, o inimigo quer fazer com que você pense que ele é apenas para o domingo em um prédio? O louvor não é uma coisa de domingo. É por isso que acho que a trama de Satanás é tirar 6 dias de louvor e mantê-lo cantando um, porque o louvor é uma arma. É só ir embora quando você sair daqui e achar que meu elogio está feito, ficar esperando o seu carro. Obrigado, Jesus, e obrigado, Senhor. Mas de repente o cara diz que vai demorar 20 minutos. Isso me dá 20 minutos para elogiá-lo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabe, há alguns anos um pastor fez algo incrível em uma igreja morta. Ele não conseguia fazer com que essas pessoas louvassem. Então, eles apareceram na igreja em um domingo e ele pegou uma pedra e a colocou no meio do palco. Quando aquelas 100 pessoas entraram, sentaram-se ali durante todo o culto e ele pintou as seguintes palavras: se você não o fizer, eu o farei. Você sabe de onde eles tiraram isso? Das palavras de Jesus, que diziam que se eles se calassem, as pedras fariam isso por eles, gritando louvores. Não há pedras aqui. Vamos louvá-lo hoje, vamos exaltá-lo hoje. Não há pedras neste lugar. Vamos orar, está entendendo? Ouça, eu sei que essas serão palavras de luta, mas você entende que o louvor sem louvor, eu acabei de inventar essa palavra. A ausência de louvor é a característica dos não salvos. Quando você fica aí sentado, é a característica dos que não foram salvos. Ouça, capítulo 1 de Romanos, veja na tela. Romanos capítulo 1, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A falta de louvor, quando você não o faz, é a atitude, é o caráter do não salvo. Quando você pode se sentar na presença de Deus e não se sentir dominado por Ele, isso significa que perdemos quem é o tu. Perdemos o foco nele. Você não pode estar na presença dele quando ele coloca uma nova música em seu coração e ficar em silêncio. Lembra-se do que dissemos? E aqui está o que diz, ouça. Lembram-se do que eu disse no início? E ele colocará uma nova canção dentro de você, e muitos verão isso, temerão e colocarão sua confiança em Deus. Como acontece, pastor Tim? Caso desta, Paulo e Silas acabaram de ser derrotados. Em Atos 16, eles estão em uma prisão de Filipos. Esse é o Salmo 22 o Salmo 149 foi incluído em Atos 16. Lembra-se do Salmo 22? Você é minha fonte, eu clamei a você e você não me ouviu. Eu gemo o dia inteiro, mas ainda assim você é santo e habita os louvores do seu povo. Salmo 149, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. E as pessoas vão olhar e pensar, como você pode fazer isso? Aí vem, vejam isso, Paulo e Silas são colocados na prisão. É isso, esse é realmente o final. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de quê? Louvor a Deus. E os prisioneiros estavam ouvindo-os, e de repente houve um terremoto, de modo que os alicerces da casa da prisão foram abalados. As portas se abriram e as correntes de todos. Deixe isso na tela por um momento, olhe para mim. Porque quando é verdade, eu amo essas 3 coisas. Porque quando Deus aparece, as fundações tremem, as portas se abrem e as correntes caem. Não perca. Quando há uma igreja que adora e uma igreja que ora, aí vem, os alicerces tremerão. Estou lhe dizendo que as portas começarão a se abrir e as correntes cairão. Veja isso.
Quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, desembainhou a espada e estava prestes a se matar, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. E isso é a coisa mais incrível. Paulo clamou e disse: não faça mal a você mesmo. E aqui está o que ele diz: pois todos nós estamos aqui. Está entendendo? Seu canto os congelou. O que aconteceria em termos de Nova York se as portas da Rikers Island se abrissem? Problemas. Os cantores prenderam os presos. Eles não conseguiam se mover. Como eles estão cantando nessas condições? Como podem trabalhar? E de repente Paulo, porque diz isso no primeiro versículo, diz: e os prisioneiros estavam ouvindo. E de repente, porque aqueles prisioneiros estavam ouvindo, esse é o Salmo 40. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Creio que em Atos 16, não foi apenas um carcereiro que foi salvo e sua família. Creio que prisioneiros foram salvos naquele dia, porque de repente, quando aqueles louvores subiram ao céu, meu Deus, Deus percebeu isso. Tenho que lhes dizer, tive o privilégio de conversar com um dos grandes pastores da Igreja de Deus em Cristo. Eu estava fazendo uma sessão, ele estava fazendo a reunião principal. O bispo Charles Blake falou e sua visão sobre essa passagem é inigualável. Sua visão, disse o bispo Charles Blake, quando você começa a cantar nessas condições, ele diz: essa é a música que o céu ouve. Falamos sobre isso, a canção da chuva. Eles têm as marcas das batidas em suas costas. A Bíblia diz que eles foram espancados com muitos golpes, mas de alguma forma estão cantando louvores. E o bispo Charles Blake disse que Paulo e Silas estavam na prisão, e quando começaram a cantar, o bispo Blake disse que a música subiu à atmosfera. E então o bispo Blake disse, foi para a estratosfera. E ele disse, essa música subiu para a ionosfera. Estou pensando, como assim? Não consigo nem ver isso. Ele deve ter uma versão diferente. E foi isso que ele disse. Ele disse, e quando Deus estava no céu e ouvindo, lembre-se do primeiro versículo, Apocalipse 4, noite e dia, santo, santo, santo. Ele diz que quando ouviu isso, disse aos querubins e serafins, parem. Estou ouvindo uma música vinda da Europa. Ouço uma música vinda da Macedônia. Ouço a música vindo de uma cela de prisão. E ele foi, e ele disse, e isso é o que o bispo Blake, ele disse que fez os anjos pararem para que ele pudesse ouvir essa música. E ele disse isso, ele disse, Deus, Deus feliz no céu. E quando Paulo e Silas estavam cantando, ele disse que Deus começou a bater o pé. Mas ele se esqueceu de que a terra é o escabelo de seus pés. E de repente, enquanto ele batia o pé, começou a haver um terremoto, os alicerces tremeram, as portas começaram a se abrir, as correntes começaram a cair, e Deus começou a vir e a fazer milagres. Aleluia! Fique de pé comigo. Aleluia! Aleluia! Oh, obrigado, Deus. O mais longo ensinamento de Jesus no Novo Testamento, o mais longo ensinamento no Novo Testamento sobre louvor e adoração,
Ouçam isso, músicos, cantores. Ninguém estava lá, exceto uma pessoa. Ninguém tinha um violão, ninguém tinha um microfone, ninguém tinha um teclado, ninguém tinha um coral. Jesus fez seu seminário de adoração mais longo. Em João 4 ele disse o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É para essas pessoas que o Pai procura que sejam seus adoradores. Aqui está, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, vamos adorá-lo como? Bem, olhem para mim. Ele fala sobre adoração, e ninguém tocava um instrumento. Esses são os versos que usamos em todas as nossas conferências de adoração. Ouçam-me, líderes de louvor e cantores. Você sabe para quem foi a conferência de adoração? Uma senhora que era imoral. Sabe o que eu teria feito? Deixa-me falar sobre pureza sexual. Ela dormiu com 6 homens, e o homem com quem ela dormiu, Jesus decide: vamos falar sobre adoração. Escutem os líderes de louvor. Não havia guitarras tocando ali. Ninguém estava cortando seu álbum. Era uma mulher samaritana que vivia uma vida imoral. E Jesus disse: deixe-me falar com você sobre adoração. Deixe-me falar com você sobre adoração. Uma mulher imoral, com 3 grandes obstáculos. Ela é samaritana, uma mulher conversando com um homem, e é imoral. E Jesus ensina sobre adoração. E o que Jesus estava ensinando a ela era o seguinte: se você puder entender quem eu sou, se puder me entender como a fonte de adoração, não como um lugar, eu sou sua fonte. Que enquanto você se prepara para combater esses pensamentos horríveis, como Deus pode me amar? Como Deus pode cuidar de mim? Toda a comunidade religiosa me expulsou, e é como se Jesus estivesse olhando para ela, dizendo: se você conseguir entender a fonte da adoração e a arma da adoração, quando esses pensamentos vierem e disserem: olhe para o seu passado, olhe para o que você fez. De repente, há uma mulher em Samaria que Deus resgatou de um buraco horrível, colocou-a em terra firme, fez com que ela andasse e colocou uma nova canção em seu coração e disse: você será livre, mas haverá desafios. E se você pode adorar, então pode enfrentar qualquer coisa. Um passado cheio de problemas, um presente impreciso e até mesmo um futuro problemático, porque você perceberá que Deus é amor e grande. Deus é fiel. E você pode superar. Ele estava colocando uma nova música nela, como fez com aqueles índios. E Ele pode colocar essa nova música dentro de você hoje. Portanto, para os cristãos, vamos recuperar os outros 6 dias da semana. Para aqueles que nasceram de novo aqui, meu Deus, parem com a personalidade e adorem. Você é a minha fonte e esta é a minha arma, e eu vou te adorar. Nos faz olhar para Ele e parar. Temos que seguir em frente, porque a adoração é tão impressionante para nós, porque se descobrirmos que 18 minutos não são suficientes, 1 hora não é suficiente, um dia não é suficiente, você sabe quando é suficiente? Quando você chega à eternidade, então é suficiente. Mas falo com quem talvez esteja aqui hoje, que sentem que não consigo levantar mãos nem adorá-lo. Quero lhe dizer hoje que há um Deus que o ama, há um Deus que vai resgatá-lo de um poço horrível, há um Deus que vai levá-lo e colocar seus pés em terra firme, e há um Deus que vai fazer você andar e vai colocar uma nova música.
Você não tem sido capaz de cantar porque Cristo não está vivo dentro de você, mas hoje Ele vai entrar e mudar você de dentro para fora. No mundo todo, fechem os olhos e inclinem a cabeça. Vamos encerrar com uma oração. Se você está aqui no lugar hoje, e Cristo nunca entrou e você está aqui hoje, você diz: eu preciso ser resgatado, preciso de um alicerce firme, preciso daquela música de que você fala. Sabe o que fez hoje? Você olhou para essas pessoas e pensou: por que estão felizes? Por que aplaudem? Por que isso acontece? E estou aqui para lhe dizer hoje que isso pode acontecer com você. Somos apenas pessoas resgatadas em um alicerce firme que tem uma nova música dentro de nós. E se você estiver aqui hoje e pensar: Pastor Tim, quero que Deus me resgate hoje, quero que minha vida mude, quero que Deus entre em minha vida e me mude. Isso pode acontecer. Deus pode entrar e mudar você agora mesmo. Portanto, ao encerrarmos, quero encerrar com uma oração. É a oração de um novo começo. Jesus a chamou de nascer de novo. É a oração que resgata da cova. Salmo 40 coloca você em solo estável, faz você andar e dá alegria. É uma alegria que o mundo não lhe deu e que o mundo não pode lhe tirar. Algo acontece. Com todas as cabeças abaixadas e todos os olhos fechados, se você estiver aqui hoje e disser: Pastor Tim, preciso ser resgatado, preciso que Deus entre e me mude. Eu não o convido para um prédio, nem para ser membro da Times Square Church. Não o estou convidando para uma religião. Estou convidando-o para um relacionamento com Deus e para ser resgatado hoje. E se você está aqui hoje e diz: preciso ser resgatado, preciso de um alicerce firme e quero essa alegria, essa nova música de que você está falando. Se esse for o seu caso, diga: Pastor Tim, quero isso hoje. Se for o seu caso, apenas levante a mão e diga: pode orar por mim? Levante alto, rápido, levante ao máximo. Quero ver todas as mãos levantadas. Continuem assim. Varanda, piso principal, vejo vocês, mãos levantadas. Este é o seu dia, eu os vejo. Vejo todas essas mãos levantadas. Este é o dia, ali. Toda a varanda. Todas essas mãos, faça isso agora. Ao orarmos por esse novo nascimento, esse nascimento de Deus dentro de nós, podemos orar juntos. Vamos lá, digam isso comigo. Diga: querido Senhor Jesus, creio que você é o Filho de Deus. Creio que na cruz o Senhor levou o meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Tu enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Tu ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vem, diga isso agora comigo. Deus é meu Pai, Jesus é o meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram amém, amém e amém.